Prontinho, gravando. Boa noite, quem já está entrando. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Simone Correia e tem aqui a nossa convidada, a Catiane Jaquier. Vou contar um pouquinho para vocês da nossa ideia aqui desse bate-papo. Eu estou prestes a fazer a classe SOP, Feliz e Contente, que vai começar na próxima sexta-feira. E eu vou assistir essa classe online através de um POP que eu estou organizando. Um POP é uma festa de possibilidades, que é nada mais do que uma transmissão online oficial da classe. Isso acontece em várias classes de Axis e eu vou organizar essa transmissão do SOP. E aí, durante a organização disso, me veio muito o interesse de saber mais sobre o SOP, de querer perguntar. E aí me veio a ideia, por que não tornar isso divertido, uma contribuição até para outras pessoas, independente de que elas vão ou não fazer a classe agora, né? E convidar pessoas que eu já conheço, que a maioria até que eu já recebi sessão também, para poder perguntar. E aí eu trouxe o nome, né, como brincadeira, Sabatina da Consciência, né? Para a gente poder bater um papo e todo mundo aqui vai poder perguntar também. Então, isso me veio assim, e hoje já é a quarta sabatina, né? Vai ser, e tem sido incrível, assim, tem sido uau! Realmente é de baixar as expectativas porque vai além. Então, está sendo uma delícia essa brincadeira toda. E aí eu convidei a Catiane, que é maestro também, que é maestro, né, e que tem um trabalho fabuloso com corpos, e que eu já recebi sessão também incrível, para contar um pouco para a gente da sua experiência, né? E eu acho que a gente pode começar aqui com uma perguntinha que eu tenho feito nessas conversas, que é como é que começou para você, assim, o seu interesse por essa ferramenta, né? Como é que foi que o bichinho te mordeu? Qual foi qual foi o momento que você percebeu que, inevitavelmente, eu É vou isso. para essa opção, né? Foi instantâneo mesmo. Quando eu me deparei com a possibilidade dessa energia, tudo mudou para mim, assim. Eu estava na Costa Rica fazendo um copy, era um copy com o Gary, e o Dan tinha uma participação, ele não moderou essa classe junto com o Gary, né? E nós estávamos no segundo dia, e na Costa Rica chove muito, né? E aí começou um temporal. E eu estava, na verdade, na Costa Rica fazendo o curso de escolhas e possibilidades, porque eu estava me preparando para ser CF, que é o caminho, né, que a gente trilha no Axis em vias de regra. Você entra, vai fazendo os cursos avançados e aí você se torna CF. A maioria das pessoas fazem essa jornada, né, dessa forma. E eu estava no COP cumprindo esses pré-requisitos. E aí eu lembro que começou uma chuva muito forte, e começou a dar microfonia no sistema de áudio da plenária. E aí o Gary ficou irritado, e era 3 horas da tarde, e ele falou, Cabo, chegou, acabou, vocês vão para a piscina, vão aproveitar, porque agora a gente vai continuar amanhã, porque eu não consigo me fazer ouvir, eu não quero mais hoje. E aí o Dan, que tinha uma participação para entrar à noite, porque ele estava introduzindo, né, o ESC, o ESB, ele estava começando a falar sobre essas energias, o que eram. Então, ele tinha uma participação à noite e ele acabou antecipando e entrou nesse momento no púlpito ali. E estava realmente uma chuva, e aí quando ele subiu no púlpito, ele falou, tem alguém aí? Quando ele falou, tem alguém aí, deu um raio e um trovão, e as pessoas, uau! E aí ele começou a rir, ele falou, isso é parte da síntese energética da comunhão que a gente pode ser, daquilo que a gente pode acessar dos elementais, que a gente não explora, que a gente não sabe que existe. E aquilo meu corpo já arrepiou inteiro. E eu lembro que eu estava ali com as meninas e eu falei, eu conheci o Dan, mas assim, do Tour da Consciência, de vídeos,
ele não tinha uma presença tão grande para mim. Naquele momento, quando ele falou isso, meu corpo expandiu. E aí ele falou, tá bom. Então agora podia parar a chuva, porque eu quero me fazer ouvir. E a chuva parou. E ele parou a chuva com aquilo. Uau! E aí aquilo, eu lembro que eu estava com a Paty e com a Roberta, a Paty Stankiewicz, aí eu falei, Paty, o que é isso? Ela falou, é o Dan. E eu falei, qual é a contribuição maior que ele traz? Aí ela falou, é o maestro. E aí, naquele momento, eu atualizei essa escolha. E eu falei, é isso que eu vou ser, é isso que eu sou, é isso que eu reconheço em mim, porque eu sei que isso existe e pode ser acessado. Tá aqui, ele acabou de trazer isso, né? E ali eu atualizei a minha escolha de maestro. E aí eu comecei toda a jornada do maestro. E ela começa, né, com essa energia do ESC, né, que hoje nas classes avançadas ele sempre traz essa possibilidade para as pessoas experimentarem, que é a síntese energética da comunhão, né, a nossa comunhão com a Terra, é a nossa comunhão como ser infinito, recebendo todas as possibilidades do universo, no reconhecimento de que tudo é partícula quântica, né? Então isso já foi um despertar para mim no sentido de, uau, o que mais é possível, né? Porque a gente trata de uma energia que a gente não vê e nem por isso ela não existe, né? Ela está ali, ela está real, e o quanto de nós realmente está disposto a acessar. E aí depois disso veio o ESB, né? Que é parte dessa plataforma do SOP, que é um preparo, né? É uma segunda classe, mas que forma essa musculatura para que a gente possa perceber que aí a gente já está falando da síntese energética do ser, né, que é você enquanto ser, conectando com toda essa possibilidade dessa energia vibracional que está aí o tempo inteiro, e essa experiência, né, de perceber que existe uma energia que pode ser modulada, né, e se existe uma energia que pode ser modulada, você pode transformar tudo com isso. Nada é rígido, nada é sólido, tudo é movimento. E essa é a plataforma, né, que forma o SOP, que a gente vai, né, numa instância maior, e é como se a gente realmente estivesse subindo degrauzinhos dessa jornada mesmo, né? Então, o ESC é necessário para que se crie uma musculatura para chegar no ESB, que é essa plataforma de como essa energia pode ser trabalhada e modulada, e o SOP é a sinfonia disso, né? Então, quando a gente percebe que existem níveis vibratórios diferentes, e nesses níveis vibratórios existem harmônicas, a sinfonia é trabalhar essas harmônicas, né? Essas harmônicas que existem, energéticas que a gente não vê, mas nem por isso elas não existem. Então, foi naquele momento que esse despertar aconteceu. E foi muito mágico. É incrível mesmo. E eu participei agora da classe ISB, né? E deu para perceber mesmo já uma energia diferente. Porque quando a gente chega nessa classe, a gente também já passou, né? Pelo COP, pelo fundamento, né? Que são classes também, uau, né? Uhum. E apesar que o COP não é o pré-requisito do ISB, mas eu já fiz, né? Então eu já fiz outras classes também super incríveis. E o ISB, ele trouxe uma energia tão diferente, tão leve e ao mesmo tempo tão profunda, falando do ser você de uma maneira ainda diferente do que a classe do BenYu. Uhum. E aí, começando a perceber do que se trata mesmo o SOP, né? Essa sinfonia de possibilidades onde você não consegue fazer diferente do que ser você, né? Quer dizer, para você poder fazer isso e modular tudo isso, você tem que estar em permissão do outro ser ele e a gente ser a gente, né? É muito mágico, assim. Para mim foram degraus e assim, não é o tangível, né? Então, às vezes a gente não consegue explicar o que é essa energia, porque ela não é explicável, né? Ela é vivenciada. Então, eu vejo que quando as pessoas recebem uma sessão, né? Só para as pessoas entenderem, porque tem muita dúvida disso, né? As pessoas falam o que é o ESB, o que é o SOP e o que é o maestro, Uhum. né? Porque são
não são estágios diferentes, na verdade. Na verdade, são acessos diferentes, mas, porém, eles trabalham a mesma plataforma energética. A gente está falando da mesma energia, né? Tanto que quando eu estava no Maestro agora, no último dia lá, o Dan falou, eu quero que quem levanta a mão aqui que vai achar que o Maestro era um SOP mais forte. Né? Porque a gente tinha você tem essa ideia, como você não consegue mensurar, explicar o que é essa energia, a gente fica tentando decifrar de alguma forma, né? E a energia é a mesma, né? Os movimentos são muito similares, só que a gente vai acessando níveis diferentes, né? Então, o filme que o Dan traz o ESB é um filme maravilhoso, onde ele está trabalhando, né, no corpo de uma pessoa, ele está até ao ar livre, né, e ela se movimenta, e à medida em que ele mexe a mão, o corpo dela reage, ressoa e vem junto, porque é isso, né, é o trabalho da harmônica que está relacionado àquele corpo que está recebendo. E o Maestro, ele é um movimento similar, ele parte da mesma plataforma energética, só que ele acessa mais coisas, ele tem acessos em termos de consciência mais profundos, né? Que a gente pode até dizer que ele entra em contato com as células e apaga as memórias que estão lá. O SOP faz isso também. Então, assim, não digo no sentido de apagar as memórias, mas de conectar com esse idioma energético que está nas células e moléculas do nosso corpo. O SOP acessa isso, né? É como se realmente ele entrasse no nível celular e molecular do corpo e acessasse ali o que está na memória da célula, né? Trazendo para o corpo uma consciência diferente, levando o corpo para além da limitação que é essa densidade física, né? E trabalha também, assim como o Maestro, nos corpos sutis, né? E é o que eu costumo dizer, assim, muitas vezes, né? Às vezes a gente tem consciência de uma limitação que a gente tem na vida, e a gente faz processo, a gente faz classe, a gente é o tempo inteiro ali em contato com diversas ferramentas de expansão, mas tem uma coisinha ali que a gente não consegue mudar. E aí, por que isso não acontece? Se a gente tem tanta consciência e tem tantas ferramentas que a gente usa? Porque não está no corpo físico, porque está no corpo sutil. E aí, se você não tem uma ferramenta que acesse isso no corpo sutil, nos corpos sutis, porque não é um só, são vários, você mantém aquilo na densidade do teu corpo físico. E essa é a grande mágica dessa ferramenta, né? Porque ela permite que a gente entre no mundo, no universo energético da pessoa e acesse esse idioma universal, que é o idioma energético que está ali nas células e moléculas do corpo da pessoa. Isso é mágico, né? São poucas as ferramentas que eu conheço hoje que trabalham nessa profundidade, né? Porque isso é além da consciência, é muito além da consciência, né? A gente está falando daquilo que está intrínseco dentro do nosso corpo na composição do genoma da célula mesmo, né? De como penetrar nisso e trazer a consciência e o corpo para além de toda a limitação que está ali, né? E então ver uma sessão de sinfonia é a coisa mais linda do mundo, né? Poder assistir uma sessão de maestro, você já percebe, né, o quanto aquilo transforma o teu mundo só de olhar. É isso que eu ia falar. Só Imagina de ver, receber. sim. Só Né? de ver já muda alguma coisa mesmo. É incrível. E é bonito de ver, né? É uma sinfonia mesmo, é lindo. É. Eu acho muito bacana a tua iniciativa, assim, de fazer o pop, de poder levar para as pessoas, né, essa possibilidade de escolher mais, né? Porque às vezes a pessoa olha e fala, ah, nossa, mas para chegar lá naquele lugar que eu quero, tá tão longe, né? Não, na verdade as ferramentas estão todas aí. É lógico que a gente vai fazendo um passo de cada vez, né? Não dá para ir a passos largos, mas a gente vai desfrutando o caminho e num passo de cada vez, né? Então, para fazer esse pop, por exemplo, o pré-requisito é fundamento, né? Para Qual criar é? um Do pop? SOP. Não, para fazer esse pop do SOP. Para a pessoa participar, O que ela tem que ter? Ela tem que ter o COP, né? Então, ela tem que ter o fundamento, o COP, né? O COP e o ISB. E o USB, tá. Isso.
E muitas pessoas me falaram, não, mas o SOP não dá para fazer online. E aí eu falei, não, dá. E aí eu fui perguntar para algumas pessoas, né? E aí quando eu também descobri, porque eu também inicialmente achava que não dava. Como é que eu vou fazer o SOP, que é tão, para mim, era tão assim misterioso. Como é que eu vou fazer à distância? E aí quando eu descobri que podia, aí as fichas começam a cair do que se trata essa energia, né? E ainda não caíram, né? Porque, lógico, eu ainda estou indo para a classe, mas assim, é incrível que eu sempre ouvi isso, né? De que quando você escolhe uma classe, você já está acessando a energia, né? E a cada vez que eu tenho feito isso nessas classes, que para mim são realmente aquelas escolhas mais corporais, eu percebo isso da escolha, já acessa a energia. E agora, isso tem sido tão incrível, tão incrível. De uma semana para cá, eu já tô muito diferente, assim. Muito Não, e é interessante você colocar isso. Eu fiz o SOP, o meu segundo SOP, né, que foi pré-requisito para o maestro, eu fiz online, eu fiz um POP também. Junto com a Rô, a gente fez um POP, né? Ah, tá. E foi incrível aquele SOP. E eu estava fazendo à distância também, né? E o POP é uma baita ferramenta para você poder ter outras pessoas para fazer a troca, né? Justamente. E ele é tão mágico que você consegue fazer a troca com pessoas do mundo inteiro, porque tem a possibilidade de fazer os emparelhamentos com pessoas que estão ao redor do mundo. Além da possibilidade de você também fazer o emparelhamento com as pessoas que estão com você ali. Você tem essa escolha, né? Então, tinha algumas trocas que nós estávamos no POP com as pessoas que estavam ali, e a gente falava, gente, como seria a gente ter a possibilidade de ter as duas versões, de receber essa energia com alguém presencial e de receber essa energia com alguém que está do outro lado do mundo, né? Na Índia, por exemplo. E essa é a mágica dessa ferramenta maravilhosa, né? Porque tanto o SOP como o Maestro a gente pode fazer à distância. E as pessoas que já fizeram essa sessão à distância trazem relatos que são tão mágicos quantos, ou até mais, né? Sim. Porque é um outro estímulo dessa mesma energia, né? Quando você está presencial, a gente até pode tocar o corpo ali, quando a gente percebe que tem, né, que o corpo vai reagir ao ser tocado, vai receber mais ao ser tocado, a gente faz leves toques, né, que está dentro dessa harmônica que a gente trabalha. E ali você tem uma intervenção de como o corpo recebe. Quando você está fazendo a distância, é só vibracional, né? Você não tem o recurso de tocar a pessoa. Então, a pessoa está ali em total possibilidade, total permissão para receber, e ela vai receber vibracionalmente tudo que você está fazendo do outro lado do mundo. E é incrível, porque quando vem um relato, ele é exatamente aquilo que você trabalhou. Então, essa é a grande mágica, né? Quando você percebe a ferramenta no sentido de, uau, é muito maior do que eu podia realmente imaginar. Né? Aí você vê que não tem forma, não tem estrutura, não tem distância, né? A ressonância, ela é imediata, em tempo real, mesmo que duas pessoas estejam em lados opostos do mundo, né? E isso, sem dúvida, é a grande mágica dessa energia, né? Dessa possibilidade maior aí. E é interessante você estar falando isso em relação ao pop, porque eu não tinha me dado conta desse emparelhamento em relação a pessoas que vão estar também na classe online em outros lugares. Em outros lugares, porque aí a gente emparelha com as pessoas que estão online também, né? É exatamente isso. E é muito rico. Sim, porque o que eu percebo que vai ser bem bacana num pop para as pessoas que vierem junto comigo, por exemplo, é tanto a questão de um fazendo o outro ali presencialmente, né? Mas também das conversas que podem surgir ali durante a classe, que isso pode ser muito rico, assim, até de poder formular perguntas que talvez sozinho você não tivesse tantas sacadas. E essa experiência de você estar ali, eu não sei, aí talvez aí seja uma projeção minha, né? Mas para quem ainda não fez nenhum, talvez estar com alguém ali presente faça uma diferença. Será que isso é muita projeção? Você vê algum sentido Não, nisso? eu acho que isso é bacana, porque assim,
Agora que eu estava lembrando, né? Eu não sou muito boa com essa coisa dos acrônimos, dos pré-requisitos. Eu sempre tenho as minhas consultoras. A Rô é minha consultora, né? Então, quando eu fiz o meu ESB, que foi realmente antes do SOP, eu fiz online o ESB. E foi uma classe que eu fiz online. Eu me lembro, eu estava ainda na agência e eu estava trabalhando, mas eu ficava com fone, fiquei ali atenta todos os dias e foi online. E foi incrível a energia também que eu vivenciei do online naquela ocasião, porque eu também tinha esse ponto de vista, né? Que teria que ser presencial. Uma classe de SB ou de SOP teria que ser presencial, porque a gente está falando de uma energia vibracional, né? E como que eu vou perceber e acessar essa energia se eu não estou ali com ele, com as pessoas, vivenciando o laboratório da classe? E eu estou me lembrando, você estava falando, e eu estou ali, né, rebobinando a fita e lembrando o quanto foi incrível e o quanto foi expansivo. E foi quando eu recebi mesmo, né, o acesso esse acesso, porque cada classe que a gente trabalha, a gente cria mais espaço e a gente consegue acessar mais coisas, né? E é uma experiência única, é uma experiência que cada um vai vivenciar de acordo com a sua permissão. Mas o que eu Então, estou quando você me... trazendo não é nem a questão da classe, tá lá do outro lado. Eu digo de ter pessoas ali mesmo, corpos ali, para a gente já treinar, mas com o corpo presencialmente, a troca do processo. Que eu imagino que vão ter exercícios durante a classe, né? Sim. Isso você acha que faz diferença? Ter ali um corpo presente para você começar? Olha, sim, eu acho que não faz Também não. diferença nenhuma. Eu, assim, na Bacana. verdade, é muito bacana a gente poder experimentar as duas coisas, né? Uhum. Porque não é que a energia muda ou o efeito muda. A energia é a mesma que a gente trabalha, só que os estímulos são outros, né? E eu acho que uma das coisas ricas do pop é isso, é você poder estar ali com o corpo presente, fazer o laboratório, o exercício e trocar. E mais, porque na classe de SOP tem muito conteúdo teórico e tem os momentos que ele fala, tá, então agora vamos trocar. Junte, pegue o seu par e vamos trocar. E aí ele simula vários tipos de possibilidades dentro das trocas, né? Sempre ele traz uma contribuição interessante ali do que a gente vai fazer. Tem uma forma de ancorar essa energia e aí o processo começa. Então, tem momentos que ele está na teoria e que você, se está no teu pop, você pode estar ouvindo e pode estar trocando com as pessoas também. Uhum. Né? Então, isso é muito rico, Sim. né? Porque quando a gente está na classe, essas classes avançadas, a gente fica ali enquanto ele está na teoria e pode ficar ali nas macas trocando barras ou trocando até alguns processos e tal. Mas existe um momento destinado à troca na classe onde ele conduz todo mundo para a troca, né? E quando você está no pop, você pode estar trocando o tempo inteiro do curso. Você pode estar ouvindo e pode estar trocando presencial. E a hora que ele chama todo mundo para fazer a troca, você pode emparelhar com pessoas que estão no mundo inteiro. Isso é uma opção. Né? Então você fala, não, eu quero emparelhar no online. E aí eles fazem os emparelhamentos. Então eles te colocam legal. os nomes, eles automaticamente fazem esse emparelhamento. Então, assim, isso foi muito interessante, essa experiência. Porque uma hora eu estava trocando com uma indiana, então eu estou recebendo a energia e engajando com a energia desta indiana, né? Aí depois eu estava trocando com uma americana, e depois trocando com uma italiana, e depois trocando com uma japonesa. E aí, então essa experiência é muito rica também, né? E o pop te dá essa possibilidade de você fazer essa troca no emparelhamento com as pessoas que estão online e fazer a troca presencial com os teus companheiros ali de jornada de pop, né? Uhum. Então eu acho muito bacana. Ah, que legal. Mas tudo é aberto. Eu acho que assim, o que vai conectar para um não necessariamente vai conectar para o outro, né? E acho que até legal a gente estar falando disso, até independente aqui quem quer ou não quer fazer a classe, mas hoje, por exemplo, uma pessoa me perguntou, porque eu já estou começando a divulgar minha agenda, né? E de fazer SOP à distância. E aí uma pessoa me perguntou, mas vai ter presencial também? Porque eu nunca recebi, eu acho que presencial seria melhor. E aí, dentro do que eu já consigo explicar, eu fui explicando para a pessoa, né? E entra nessa questão aí que você está falando agora. Não faz diferença para o efeito, né? E nem da energia ser acessada, né?
Aham. É só o estímulo que vai mudar. É bem legal É. isso também para Não, todo e é mundo muito entender. incrível, sim, porque assim, olha, eu tenho experiências, né? Agora, quando a gente vira maestro, a gente já não faz mais o SOP, a gente só dá sessões de É, maestro, né? né? Porque você já está num espaço que ele tem mais recursos, na verdade, de acessos, né? Então eu não faço mais SOP, eu faço sessões de maestro. E aí aconteceram coisas muito incríveis assim. Eu fiz uma sessão que era uma pessoa que estava no sul da França. E foi muito intensa. Eu estava fazendo aqui de casa até. Às vezes eu faço do consultório, às vezes eu faço daqui. E quando eu faço daqui, eu tenho o Marlon, que é meu gato, que ele participa das sessões, né? Mesmo o SOP, ele já participava. E essa sessão foi muito incrível, que ele começou a cavar as costas da pessoa, no corpo da pessoa, com travesseiros, né? E ele começou a cavar as costas da pessoa e, de repente, vuf, né? Foi uma energia que saiu ali e o Marlon olhou e eu olhei e eu tive a nítida sensação de que alguma coisa tinha realmente saído do corpo Explodiu. dela. Mas eu tava nos travesseiros, né? Muito doido isso. Depois, quando terminou, que a gente troca, né? Assim, para ela dizer como foi, como é que ela tá sentindo, porque se vier alguma coisa ainda, a gente ainda facilita, né? Quando é à distância. Ela falou, Catiane do céu, tinha alguma coisa no meu abdômen, tinha um ocupante no meu corpo que ele saiu aqui agora. E Uau. veja, isso aconteceu aqui e com ela no sul da França, e foi a mesma perfeita sensação. Então, são as mágicas. E aí você fala, como isso é possível? É possível porque é, né? Porque a energia, a gente trabalha de um lugar que é a potência do facilitador com a permissão de quem recebe. E é isso que faz a mágica. E não importa se isso é presencial, e não importa se isso é à distância, e não importa como isso processa, né? Então, se o facilitador é potente, mas a pessoa que está recebendo não tem permissão, a mágica vai acontecer medianamente, porque não tem a permissão para entrar. Embora a gente tenha ali recursos para perceber quando a pessoa não está recebendo, algumas formas para que a gente possa fazer a pessoa se abrir mais para receber mais. Mas se ela não tem esse espaço de permissão, ela vai até a página 10, a página 8, a página 7, e aí não tem muito como interferir, né? Então, é essa mágica que é maravilhosa, é poder juntar, né, a potência de um facilitador com a permissão de quem recebe. E aí, quando as duas coisas acontecem, a mágica acontece inevitavelmente. E isso não importa se é à distância e não importa se é presencial. Então, se você perguntar para mim qual é a diferença de 1 e 2, o que é mais importante nesse contexto todo, é essa possibilidade, né, dessa união, desse encontro, de existir a permissão, porque é uma coisa que o Dan fala muito nos cursos, né, em todas essas classes, né, desde o ESB até o SOP, o maestro, ele sempre traz essa coisa. O trabalho que é feito, toda vez que você vai fazer uma sessão, destrói e descria o que foi a sessão anterior. Porque o trabalho não é sobre você, o trabalho é sobre quem está na maca. E é quem está na maca que vai ditar o ritmo daquilo que realmente, da mágica que vai acontecer. Porque está ligado à permissão de quem recebe. Então, pode ter uma pessoa presencialmente, porque ela faz questão de ser presencial, que não tem permissão, e ter uma pessoa que está à distância e tem total permissão, e ela poder sentir a distância muito mais do que seria o presencial. Então, isso é só ponto de vista e a mente trabalhando para trazer respostas, porque, na real, tudo é possível. Tudo é possível. E essa ferramenta acessa realmente a mágica que a gente pode ser. Né? Quando você fala, e foi linda a tua abertura de falar, é a possibilidade de você realmente ser você, e tirar, né, toda a carapaça, todo o terno de Gimli, que é, né, essa máscara, né, essa armadura que a gente coloca. Não sobra, não dá, não tem uma sessão de SOP tira a armadura. Ninguém mantém uma armadura numa sessão de SOP. Então é como se você quebrasse aquilo mesmo, né? É como se você derretesse aquilo. E aí o acesso vem, alguns com maior intensidade por ter mais permissão, outras com menor por não ter. Mas assim, é um trabalho que a gente faz, né? A gente tem algumas técnicas de percepção ali. Quando você percebe que a pessoa não recebe, né? Você vira a pessoa de costas e faz nas costas, porque é nas costas que ela esconde toda a potência que ela tem. E a hora que você começa a desnudar e limpar e tirar as camadas, né?
dessa maquiagem, dessa armadura, ela passa a receber mais. E aí você vira a pessoa e aí sim ela está pronta para receber. Então, tudo isso faz parte. Lógico que isso não é uma regra, tá? Mas, em geral, 90% dos casos a gente consegue acessar dessa forma. A gente consegue acessar mais dessa forma, né? E aí aquela coisa que eu acho muito linda, que está no universo do processo corporal, e que eu levo isso para o SOP, levo isso para os maestros também, que é aquela coisa de você trazer a pessoa para o seu campo energético. E aí, quando você coloca a pessoa no seu campo, você consegue acessar muito mais fácil tudo que o corpo dela tem para te dizer, né? Então, quando eu coloco a pessoa no meu campo e eu faço a pergunta, corpo, o que eu posso mudar aqui em você? No seu campo, você diz o seu campo de engajamento? O seu campo energético, né? É o que eu falo sempre. A gente tem algumas diferenças de atuação, né? Então, por exemplo, para quem conhece constelação familiar, que hoje está bastante popular, todo mundo sabe o que é a constelação. Quando a gente faz uma constelação, a gente entra no campo do consulente, né? Eu entro no campo da pessoa que está sendo constelada para eu identificar o sistema que está ali e aí montar tudo o que acontece numa constelação familiar. Nos processos corporais e no SOP e no maestro, eu trago a pessoa para o meu campo. Eu sou o líder daquele processo. Então, eu trago no meu campo e ali no meu campo eu atuo e trabalho. E essa é a forma que me traz potência sobre aquele corpo. Né? Quando eu consigo realmente estar na presença daquele ato, né? Da sessão efetiva, e eu posso escutar o sussurro do corpo e do que ele está me dizendo. E isso eu consigo com mais potência estando no meu campo energético. Né? Então, é isso que faz um facilitador realmente assumir a sua potência diante dessa possibilidade de trabalho. Legal. Ficou claro? Ficou. Para mim ficou. Se alguém quiser perguntar, aliás, em qualquer momento, vocês podem perguntar também, tá? Eu tô dando uma olhadinha no chat aqui, me deu um calor agora, gente. Tá dando mesmo. Uau, esquentou. Eu quero te perguntar mais uma coisa que me veio aqui. Um facilitador que passa a acessar, então, essa energia, nessa potência, nessa dimensão toda que você está aí explicando para gente. Isso pode mudar também a maneira como esse facilitador vai acessar as energias dos outros processos que ele já trabalhava antes? Você percebeu alguma diferença para você? Muito, muito. O que acontece? Eu costumo dizer, né, isso é o ponto de vista da Catiane, tá? É como eu vejo, porque foi assim, a minha experiência com Axis foi assim. Eu costumo dizer que o Axis, ele tem ali três acessos, vamos dizer assim. Tem 3 caminhos. A gente tem barras, né, que é um processo de liberação eletromagnética do corpo. Temos os processos corporais, né, que os processos não foram canalizados, eles foram todos vivenciados pelo Gary, então ele traz realmente uma possibilidade maior para o corpo. A mão funciona como neurotransmissor e à medida que a gente toca ali o local que está com ponto de ordem, que é essa solidificação que a gente coloca através do nosso mental, enfim, que aí vai para o corpo, ele dissolve. E SOP e maestro, que é uma outra vertente do Axis, que a gente vai trabalhar vibracionalmente, acessando células e moléculas. O processo corporal também trabalha celularmente. Mas o SOP ele vai no nível de vibração, então ele trabalha entre dimensões, entre realidades, entre consciências, e ele vai um pouco além disso, né? Então, quando você acessa essa energia que ela está no campo vibracional e que você abre espaço para acessar outras realidades, vidas e dimensões, isso amplia toda a tua consciência. E aí, a sua percepção para processos corporais, ela passa a ser aumentada e você começa a ter acesso, inclusive, para ser uma maior contribuição com as barras, né? Porque a gente tem uma série de ferramentas que estão no campo holográfico, por exemplo, porque o maestro ele acessa o campo holográfico, o SOP acessa o campo holográfico, né? Que você pode ter isso como contribuição
para processos corporais e para processos de barras. Então, não só você se torna um facilitador melhor, como um facilitador mais potente e, com certeza, com mais acessos, né? A gente acaba estando capacitado a acessar dentro de uma percepção mais expandida, né? Então, eu percebo, pelo menos isso para mim cria muito, né? Vou falar da minha experiência, né? Tanto que é muito louco isso, porque quando eu atualizei aqui o maestro, que eu estava indo por uma outra jornada, né? E ali, pá, a coisa aconteceu para mim e eu fiz a mudança de rota, tanto que eu retardei um ano o meu curso de CF, que vai acontecer agora em março, né? Então, eu fiz o contrário. Então, eu fui ser maestro, tanto que muita gente fala para mim, nossa, mas você pode ser maestro se você não for CF? Né? As pessoas ainda reagem com alguma surpresa, porque realmente o maestro tem muito mais pré-requisitos, é um curso que demanda um investimento maior e um preparo maior também, né? E foi, porque o que vinha era isso, assim, né? O que realmente isso pode criar para mim? E eu percebia que tinha alguma coisa muito grande vindo junto com isso. E não era a possibilidade de plano de carreira, porque eu não posso dar um curso de maestro, só o Dan dá esse curso. Então, nunca foi uma escolha pensando do que ia ser mais rentável ou do que ia ser mais interessante para mim do ponto de vista de carreira ou de profissão ou financeiro, mas sim de uma escolha que era da consciência muito forte. E aí foi isso, essa foi a grande mágica, porque quando eu voltei do maestro, mudou completamente a minha concepção de criar as minhas classes, de criar os meus conteúdos, de criar a minha jornada. E foi muito curioso, porque os 2 primeiros meses que eu voltei, eu tinha na minha cabeça quais seriam os temas, quais seriam as classes, onde seriam as classes, e nada do que eu tinha programado aconteceu. E aí você vai falar, nossa, coitada, então você se ferrou. Não, eu criei muito mais do que o que eu tinha programado, porque as coisas acabaram acontecendo, surgindo de um outro lugar, e aí eu percebi que o maestro me trouxe uma capacidade de tirar o meu controle, que sempre foi muito grande. Eu fui 30 anos planejamento estratégico na área de comunicação, então tudo para mim tinha que ser daquele jeito programado, e era só assim que funcionava. E por mais que eu tentasse mudar isso, eu ainda não conseguia, e o maestro dissolveu isso, né? Tanto que o que veio para mim é o grande presente de perceber que o fluxo pode criar para mim. Então é tão mágico isso, porque às vezes eu estou no trânsito, e isso já era com SOP, tá? Porque eu sempre fui abusada, eu sempre fiz muito SOP e eu sempre trabalhei e sempre usei o SOP na minha vida particular e pessoal, e hoje é o maestro. Então, estou no trânsito, tá tudo parado, eu começava a fazer o SOP no trânsito. E aí a fila que eu tava começava a andar. E aí a fila que eu tô anda, né? Então, assim, é isso. Essa é a mágica, né? Porque você transforma tudo o tempo inteiro. Então, eu estou num ambiente que eu percebo uma energia esquisita, me dá uma pontada de dor de cabeça, e eu percebo que o meu corpo tem alguma coisa ali esquisita, eu começo a fazer, eu começo a modelar a energia. Quando eu percebo, esvaziou. Ficam pouquíssimas pessoas ali. Quer dizer, as pessoas que estavam ali, que não têm nenhuma consonância comigo, não estão de acordo comigo ali, energeticamente, elas somem do meu campo. E isso é esse potencial e essa possibilidade dessa energia que a gente pode modelar. Né? Então, essa é a grande mágica. Então, quando o Dan fala, vocês podem mudar o mundo, é porque a gente pode mudar o mundo, né? E não tem nenhuma ilusão nisso, né? Ou então, não é um overpromise, né? Não é uma promessa mentirosa. Não, a gente pode mudar o mundo, né? Você só precisa estar presente ali naquilo que você está se dispondo a fazer e fazer. E é simples assim. Então, essa ferramenta, ela traz essa capacidade pra gente, né? Então, eu não me arrependo em nenhum minuto em ter feito essa atualização, em ter mudado a minha rota. Eu faria tudo de novo. Então, se você, né, se vocês que estão aí, têm um mínimo chamado que seja, né,
de curiosidade, né? Se tem alguma coisa ali que diz para vocês de que isso cria, vai ver o que é. Porque o que vem são presentes incríveis e que estão todos na nossa capacidade de realização. Né? Porque as pessoas em geral acham que isso é um fenômeno, né? Que você acessar energeticamente coisas e poder manipular energeticamente a energia, transformando e mudando de lugar, é um fenômeno, né? Para pessoas que estão ali, que são especiais. Não, todo mundo pode, né? Você só precisa fazer a escolha, né? E à medida em que você faz as escolhas, o fluxo começa a criar para você e trazer para você. Então, eu acho que hoje a maior consciência que me vem dessa energia, né, que ela começa com o ESC, ela evolui para o ESB, ela evolui para o SOP, ela evolui para o Maestro, e a gente está falando de uma mesma plataforma energética. Essas classes, elas são importantes para que a gente vá adquirindo musculatura para poder exercer isso. É possível para todo mundo. Todo mundo tem essa capacidade, porque todo mundo vai ser preparado para, né? E todo mundo tem essa possibilidade. Ah, mas é muito investimento. O investimento, ele está sempre relacionado com a contribuição que você vai ter. Né? Eu, quando entrei no Axis, eu tinha esses pontos de vista. Ai, nossa, mas eu preciso de muito dinheiro para fazer isso. E aí você vai precisar de muito dinheiro para fazer isso. Agora, se eu olho para isso e entendo, né, puta, isso é uma baita contribuição, né, e isso vale exatamente o que eu tenho de devolutiva dessa contribuição. Não é muito dinheiro, né? É simplesmente aquilo que você precisa investir ali para poder ter isso de volta. Escolhas grandes trazem contribuições grandes. Escolhas pequenas trazem contribuições pequenas, né? Então, eu costumo colocar dessa forma porque eu tinha esses pontos de vista. Eu achava que não era para mim, que eu não tinha punch para isso, eu não tinha café no bule suficiente para isso. E à medida que eu fui escolhendo, a vida foi me trazendo as possibilidades. É impressionante, você escolhe e aí surge aquela possibilidade que vai te facilitar e te atualizar aquilo, mas precisa escolher. Se não fizer, se a escolha não acontece, você não tem energia para transformar aquilo numa atualização possível. E, mas como isso acontece? Estando coerente e congruente. Se é isso que você quer, se é isso que o seu corpo pede, e você tem congruência com isso, o universo vai te trazer, né? Assim, eu tenho experiências de todo o meu período, né, de atualizações, de vir coisas, assim, eu escolhi, fechei o computador, fui lá, fiz a inscrição na classe, fechei o computador e demandei, universo, agora é com você, se vira. Todas as vezes veio. Todas as vezes veio, né? De uma forma ou de outra. Nem sempre vem da forma cartesiana que a gente gostaria ou que a gente acha que viria, mas vem. Né? E quando vem e não vem da maneira que você imaginou, você tem duas opções. Ou você fala, ai, que saco, não era o que eu esperava. Ou você olha para aquilo, agradece e fala, uau, qual é a contribuição que vai vir disso? E aí você cria mais. E aí você cria mais. Então, esse processo de demanda ao universo e atualização não é de fora para dentro. Você também manifesta isso, né? Por isso, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, ai, nossa, eu sou refém do quase. Eu tô ali, tô indo, tá tudo rolando, quando chega na hora da coisa atualizar, não rola. Porque faltou ali a congruência para fazer. Porque se você chegou até a porta, chegou até a catraca, se a catraca não virou, é porque ali a incongruência veio. Porque se você estiver congruente com aquilo que você escolheu, no sentido de que eu escolho e é isso que eu escolho, o universo vai colocar no teu fluxo tudo o que você precisa para chegar ali. Isso só não acontece quando você sai da congruência. Aí não atualiza. O que é sair da congruência? Aquele bichinho que fica ali e fala, será? Será que eu dou conta? Fudeu.
Perguntou se dá conta, fudeu. Porque você, se é isso que você realmente escolhe, você vai dar conta, né? Então, às vezes, são pequenos escapes que a gente tem que estão relacionados. Por isso que eu falo, né? Quando a gente recebe uma sessão de SOP ou de maestro, a gente está trabalhando ali, tudo que está no corpo sutil vai saindo em camada. E quando você chega no corpo físico, que é essa matéria, né? Essa entidade emprestada para a gente, é onde realmente a gente consegue atuar e aí você percebe a mudança acontecendo, porque já não tem mais nada ali, né? Tudo que estava ali impedindo aquilo no corpo sutil, no sutil é liberado. As cascas vão saindo ali, e aí emerge o que vem, e aí o que vem sai, né? Porque aí não fica no corpo. Agora, nem sempre esse processo é tão confortável assim, né? Porque imagina, você tá lá maltratando o teu corpo há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Aí começa a receber um processo, aquilo começa a sair, ou pelo menos fazer o movimento de sair. E muitas vezes isso não é tão confortável assim, né? Porque o corpo tende a segurar, mas o processo faz com que isso saia. E aí algumas pessoas sentem dor, algumas pessoas têm desconforto, algumas pessoas ficam com a cabeça pesada no primeiro momento, mas isso tudo vai passar. Isso é só um reconhecimento de que o processo está atuando e liberando do teu corpo aquilo que não serve mais e que você não precisa carregar mais, né? Então esse é o grande presente. Eu tenho cada relato, gente, das pessoas que fazem a sessão e eu queria ter um espaço em algum momento para colocar esses relatos, porque normalmente são áudios que eu recebo pelo WhatsApp, né? Mas é lindo, porque você vê que são pessoas de verdade falando de histórias de verdade através de um processo que é absolutamente lúdico, né? E o quanto elas acessam e o quanto elas transformam, né? E isso acontece por quê? Porque elas simplesmente se permitem isso. E a ferramenta chega nisso. Então, eu tenho, assim, uma grande reverência pelo Dr. Dan, pela capacidade, pela coragem que ele teve de acessar essa ferramenta, porque para as pessoas que não têm ainda esse acesso, ou que não têm espaço para perceber isso como uma possibilidade de mudança real, tendem a falar, isso é loucura, imagina, como que você vai conseguir, né, isso tudo fazendo à distância de alguém? Isso é... Não, ele teve muita coragem, né, e de levar isso e de falar, gente, isso é real, isso é fato, venham comigo, né? Porque num primeiro momento parece coisa de maluco, né? Algumas pessoas falam, não, como isso é possível? Né? E eu fiquei bem surpresa, eu estava no Fundamento Global e eu fiz algumas sessões de maestro lá. E algumas pessoas chegavam para mim perguntando, o que é isso? Ah, isso é maestro. Nossa, mas como é assim? O que é isso? Porque percebe, né, o que acontece energeticamente no espaço, observa o corpo que está ali recebendo aquilo, e o corpo tem catarses, e as catarses são intensas, né? Mas é alguma coisa que a pessoa não vê, né? Então, como a pessoa não vê, muitas vezes ela não entende como aquilo pode acontecer, porque a comunicação realmente ela não é verbal, ela não é escrita, né? Ela é de um outro espaço, de um outro lugar, e é a comunicação com as células e as moléculas do nosso corpo, né? Que é esse idioma energético que o Dr. Dan fala o tempo inteiro. E quando a gente consegue acessar e percebe que conseguiu entrar no universo daquela pessoa e você começa a tirar, e as mágicas ali, você começa a perceber o que está saindo e o que está ficando e o espaço que fica depois, e não tem uma pessoa que desça de uma maca de um SOP que não olhe para você e não te fale gratidão, maravilhoso, porque eu não tenho nem como explicar isso que eu estou sentindo, né? Então, essa é a grande mágica daquelas pessoas que se permitem viver essa aventura. Eu chamo de aventura porque não é tangível, né? Então, as pessoas que ainda estão naquele lugar de serem do Santo Tomé, né? De precisar ver para crer, talvez estejam aí se negando a uma possibilidade muito maior, né? Porque em alguns casos, e principalmente quando a gente fala de energia, a gente precisa experimentar primeiro para poder
perceber o quanto isso reverbera no nosso corpo e as transformações intensas que isso pode trazer, né? Alguma dúvida, pessoal? Uau, Cati! O pessoal tem umas dúvidas aqui, sim. E eu quero te dizer que o meu corpo está todo assim, as minhas moléculas estão todas se... Vibrando porque elas reconhecem essa fala. Você já fez essa escolha. Gente, estão aplaudindo cada palavra que você fala, assim, porque... Porque as suas células reconhecem isso porque você já fez essa escolha, né? E mesmo as pessoas que não fizeram a escolha ainda, se tiverem abertas para receber isso que eu estou falando, vão perceber as células e as moléculas vibrando também. Porque esse é o idioma energético que a gente acessa, né? E como eu falei para vocês, eu hoje faço maestro para tudo. Eu faço maestro para os meus gatos, eu faço maestro para as pessoas que trabalham, e eu estou aqui falando com vocês, e de alguma maneira eu estou aqui fazendo maestro. Eu adorei saber disso. Porque isso faz parte da minha vida hoje, né? Eu não consigo imaginar como que seria, como era a minha vida antes disso. Porque a gente transforma tudo, né? E de fato a gente transforma tudo. Não existe nada que seja rígido, no sentido de que a gente não possa interferir e trabalhar e mudar, né? E modelar e mudar, né? E as pessoas ainda não têm a consciência do que isso é, mas elas já estão acordando para isso. E eu fico muito feliz com esse movimento, né? Quais são as dúvidas aqui? Se eu puder responder... Deixa eu pegar aqui. Tem uma pessoa pedindo o link do seu grupo de WhatsApp, mas se a gente não conseguir colocar aqui, eu passo para ela depois no Deixa eu ver, é que o link, o grupo que você tá, ele tá lotado. Deixa eu ver se eu coloco aqui no meu WhatsApp, aí eu pego se pra você cá. tiver fácil aí, e aí eu vou olhando aqui as outras perguntas. O pessoal falando que esquentou, né? Tá mesmo, um calor aqui que... Pra mim aqui tá frio, hein? Mas eu tô... Esquentou. Por que será, né? E aí a Leonina está agradecendo por essa criação, dessa conversa, e ela está dizendo que o SOP encanta muito ela desde que ela viu e amou receber, e cada Zoom desses, né, acho que ela está dizendo desses que eu estou fazendo, está sendo muito expansivo, e eu assino embaixo, Léo, tá? Olha, quando eu acho que eu já ouvi tudo, uau! E aí a Daniela está perguntando o que é o corpo holográfico. Olha, na verdade, o que é, vou responder para você. Sim, eu mandei para você o link do grupo no teu WhatsApp, tá? Tá. Não sei se você tem o WhatsApp no computador e de lá você consegue copiar para cá. Tá, eu vou ficar congelada aqui porque eu vou buscar lá. Tá. Então, o corpo holográfico, na verdade, não sei o que você está chamando de corpo holográfico, tá? Mas a gente tem... como eu posso dizer? Quando eu falo que, assim, a parte da energia que a gente trabalha no SOP, no Maestro, vem dessa capacidade holográfica, né? De uma dimensão holográfica. Não sei nem se é correto falar uma dimensão holográfica, mas, assim... O mundo holográfico é um mundo onde não existe forma nem estrutura, onde nada é rígido, nada é sólido, tudo é absolutamente espaço e consciência, tá? Então, a gente tem hoje uma consciência que é bastante nova no Axis, né? Que veio com o Gary, depois que ele teve a herpes zoster, onde ele trouxe, né, a consciência da mutação holográfica. Então, por exemplo, hoje, o avançado de corpos, quando a gente faz a classe avançada de corpos, aquela apostila que antes tinha, acho que 52 ou 56 processos, hoje virou a apostila do curso de 3 dias de corpos, e a apostila do avançado tem hoje, acho que 14 processos, ou 15, 16 no máximo, processos de mutação holográfica, onde a gente trabalha a possibilidade da mutação da espécie, que foi um acesso que o Gary teve com a herpes zoster que veio, né? Que na verdade ele criou, que tudo nós criamos, de alguma maneira ele criou essa herpes zoster, né?
E o ano de 2019 agora foi o ano em que eu fiz todos os meus cursos avançados, justamente porque eu tinha um maestro para fazer agora em setembro. E foi uma mágica, um presente abençoado, porque vieram todas as consciências, né? Então, surgiu nesse período, neste ano, veio a consciência da cerebrocracia, veio a consciência da mutação holográfica, veio a consciência da convergência da comunhão, veio a consciência do fraturar, né? A insanidade viral dessa realidade. O que é a insanidade viral dessa realidade? É tudo aquilo que é imposto e, enfim, está aí no mundão que a gente vive, imposto pela realidade tech, né? Então eu posso fraturar essa insanidade viral. E fora as frequências numéricas que o Gary foi acessando, o Gary e o Dan, em alguns casos, né? De acessando para que a gente possa, através delas, entendeu? Mudar o mundo mesmo, né? E então esse ano foi muito rico. E eu sou muito grata, porque foi o ano que eu realmente fiz todos os meus pré-requisitos para chegar no maestro, e eu tive acesso a todas essas classes, com todas essas atualizações, né? Isso criou para mim de um lugar incrível, porque me acessou até para outras ferramentas além do Axis, né? E criou muito, 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 muito para mim, porque saiu daquele lugar, né? Da linearidade daquilo que a gente pode ser e criar, embora as ferramentas de barras já sejam suficientes para se mudar a vida, porque eu mudei a minha vida com as ferramentas de barras, né? Eu mudei tudo com barras, né? E mais, porque quando eu tive o meu primeiro acesso, meu contato com barras, quase não tinham facilitadores aqui em São Paulo, então quando a Simone Castro, que foi a pessoa que me apresentou barras, voltou para o Rio de Janeiro, não existiam os grupos de troca que tem hoje, né? E aí o que eu fazia? Processo verbal. Então eu transformei, né? Eu dei um salto quântico na minha vida com processos verbais. E aí é que eu fui despertar que eu queria, de alguma maneira, levar essa contribuição para o mundo, porque como transformou a minha vida, eu resolvi que eu queria também contribuir para a mudança da vida das pessoas. Mas assim, voltando para a tua pergunta, né, que é o corpo holográfico. Então, quando a gente fala de mutação holográfica, o que a gente está fazendo é colocar o corpo, né, energeticamente nesse espaço onde não há forma, não há estrutura, não há nada sólido, nada rígido, e energeticamente a gente consegue abrir espaço para que aquele corpo receba mais, transforme mais e mude mais. É isso que faz o mundo holográfico, a mutação holográfica e o corpo holográfico, já da maneira que você está chamando aqui, né? Depois ela colocou, Cati, que acha que você falou campo holográfico. Mas é isso tudo que você está falando. Ah, mesmo. É isso tudo que eu tô. É isso que eu tô falando, tá. Uhum. E a Mariana, ela está perguntando o seguinte: tem um tempo estimado que o SOP trabalha em nosso corpo, ou cada pessoa acessa de uma maneira diferente? Tudo bem combinar barras mais SOP em um mesmo dia? Olha, nas classes, o que a gente faz. Ele sempre, o Dan sempre traz, assim, em geral, 10 minutos de sessão, depende, né? Quando a gente tem mais tempo, em geral, a gente troca de 10 a 15 minutos, né? A orientação de tempo de sessão é, em média, 20 minutos, né? Uma sessão de SOP eu fazia em 20 minutos e a sessão de maestro eu faço em 20 minutos, né? Tem casos que extrapolam um pouquinho, que você está no meio do processo ali, está acontecendo alguma coisa, você percebe que tem uma mudança, que tem algumas coisas ainda para acontecer ali, extrapola um pouquinho, né? Mas em geral de 20 minutos, 25 minutos, meia hora no máximo, porque o corpo também muitas vezes nem está apto para receber tanto, né? Já aconteceu de eu estar lá em Camburi fazendo um maestro nos meus amigos de lá, do sertão, e fazer meia hora empolgadaça lá, porque eu estava fazendo no casal, o Ramon saiu, mas a Vera não conseguia sair da cama. Então, assim, foi muito para o corpo dela. Não sei se é muito a palavra, mas assim, de repente ele começa a criar o inverso, porque assim, aquele corpo tá ali, é um acesso e libera, e libera, e libera, e libera,
E ali eu tive a sensação de que foi muito para ela. Pode ser só um ponto de vista também. Então, em geral, a gente faz 20 minutos de sessão, né? Se pode barras e SOP, aí é uma questão de você perguntar para o corpo. Se você já está, né, recebendo a informação do SOP, já está inserido na plataforma do SOP, parte-se do pressuposto, eu estou aqui supondo, que você já tenha uma conexão de perceber, de perguntar para o corpo e acessar o que o corpo está te dizendo. Então, se é muito para aquele corpo, é uma questão de entender com o corpo se é muito ou não. Tem pessoas que pode não ser gentil receber barras, SOP, facelift, tudo no mesmo dia. E tem pessoas que podem ter abertura e espaço para receber isso. Então, eu não poderia te dizer se dá ou se não dá, porque a gente tem que partir do que a pessoa pode receber, do que a pessoa está disposta, e não é disposta no sentido do cognitivo do querer, mas é disposta no sentido de espaço efetivo para que ela possa receber, né? Então, é sempre muito gentil que a gente possa fazer a pergunta para o corpo. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu atendo com barras e que às vezes eu estou na metade das barras ali, o corpo pede facelift. E aí eu concluo com facelift, porque o corpo está me pedindo isso. E muitas vezes, em classes que a gente faz, né, os facilitadores falam, muitas vezes se você faz barras, é barras, facelift é facelift, não misture, porque isso pode ser muito para o corpo. Para alguns corpos pode ser muito mesmo, para outros pode ter espaço. Né? Então, eu já comecei também a fazer barras numa pessoa, e eu percebi ali uma densidade das pernas dela e tal, e que eu terminei a sessão com o maestro, né? Porque eu percebi que realmente ali cabia. E aí depois ela me disse que ela estava com uma coceira nas pernas que ela não estava aguentando, e quando eu fiz o maestro, aquilo liberou, e desde isso ela não teve mais a coceira, porque ela fez agora um curso de barras comigo essa semana, e ela contou até para as pessoas, ela falou, aquele negócio que você fez, porque ela nem sabe o nome, não sabia nem o que era, tirou com a mão a coceira que eu tinha na perna e o peso que eu tinha na perna. Então é o corpo que está ali falando com você, né? E eu fazendo barras, porque ela era minha cliente de barras, ela veio ela é mineira, e ela estava morando, enfim, no Nordeste, no Maranhão. Ela estava morando no Maranhão e veio para cá, e aí ela ficou sabendo de mim, veio para fazer barras. E era gritante o que tinha ali nas pernas dela, que eu não consigo dizer, porque eu nem sabia. Eu só vinha para mim maestro. Aí, quando eu terminei as barras, eu fui lá e fiz um maestro nas pernas dela. E aí ela veio com isso, que ela estava com a coceira e com um peso enorme nas pernas. E agora no curso, essa semana ela falou que parou, desde aquela sessão sumiu, ela não teve mais. Então é isso, o corpo fala, gente. E a gente só precisa ter a disposição de ouvir, né? E é muito disso que é o estímulo que o Dan traz para o Axis, que eu acho que é essa grande contribuição que ele é. Né? Porque quando ele trouxe a classe dos sussurros do corpo, que muita gente fez, e lá nos sussurros ele começou a trazer, teve um momento que ele falou, juntem-se em duplas e comecem a explorar essa energia. É isso, né? Então, o corpo sussurra. E se você estiver no silêncio, né, processos corporais e parte do que é o maestro, não é exatamente isso, mas o que impera ali é o silêncio. Porque se você está no silêncio, você tem total capacidade de ouvir o sussurro do corpo. E o sussurro do corpo fala mais do que qualquer decibéis que você possa ouvir. Você só precisa estar disposta a acessar isso e em presença. Porque você está lá fazendo o processo, pensando no e-mail que você vai mandar, pensando no que você vai fazer do jantar, você tem que buscar o filho na escola. Ah, não rola, né? Não tem potência nisso. Então, é muito disso, para você estar atento e receber e perceber aquele corpo que está ali no seu sistema, porque você, como eu falei, você abre o seu campo e coloca ali, você só precisa se conectar. Né? E se conectar, o que eu estou falando é frequência, o que tem ali é uma frequência, o que existem são harmônicas.
Por isso que o nome é Sinfonia de Possibilidades, porque você começa a descortinar todas as possibilidades que estão nas harmônicas que você começa a acessar. E o maestro é isso, você aumenta, você exponencializa o que é, e aí você faz a regência que está relacionada às harmônicas daquele corpo que você está trabalhando. Né? Então, tem pessoas que permitem, e aí, se existe a permissão, você consegue mexer com cada molécula e cada célula daquele corpo. E aquilo traz uma resposta dinâmica para você. E esse processo não acaba, porque é essa simultaneidade de presentear e receber o tempo inteiro, né? É mágico. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando, gente. Eu fico babando aqui de te ouvir, é mágico. Até amanhã falando, porque é muito lindo isso, né? E eu vou ser sempre uma grande incentivadora para que vocês escolham mais, escolham isso, né? E despertem para isso, porque todos vocês podem ter essa capacidade de acesso. Né? As pessoas, eu percebo que ficam criando as hierarquias, né? Então, fulano de tal tá lá, o outro tá mais aqui, o outro tá mais aqui, o outro tá mais aqui, aí vem a minha facilitadora aqui e eu tô lá embaixo na mosca do cocô do cavalo do bandido. E não é isso. Essa hierarquia não existe. Essa hierarquia, ela é criada pela mente, né? Então, consciência não tem teto. E isso pode ser acessível, sim, a você, desde que você faça essa escolha. E é simples assim. Tem um monte de gente aqui falando que escolhe, ó. A Mariana, a Leônila. Quem mais que eu tinha visto aqui? O pessoal falando que é muito mágico tudo isso. Que gosta muito de te ouvir. Que mais? O pessoal agradecendo. Que mais? Tem pergunta? Tem uma pessoa aqui falando. Quando percebo que não estou recebendo, embora a minha intenção e disposição seja receber, o que fazer? O que eu percebo é, eu quero receber, mas não acontece. Então, é o seguinte, é a Luciane, né? Luciane, eu gosto muito da linguagem, sabe? Eu acho que a linguagem, ela traz pra gente, energeticamente, tudo que as palavras podem criar. Então, quando você fala que eu quero, quando a gente está vibrando no eu quero, o que você está emanando vibracionalmente, a frequência que você está emanando é de escassez. Eu escolho é escolha. Eu escolho cria. Eu quero, quando eu falo eu quero porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero tanto assim, porque eu preciso. Qual é a frequência que você manda? Bom, preciso, necessidade, preciso, o universo te devolve a condição de continuar precisando, né? Porque é isso que você está emanando com o eu quero. O eu quero, em termos de linguagem, em termos de capacitação energética, ele é escassez, né? E aí é por isso que não acontece. Então você tem que mudar, você tem não, né? Porque a gente não tem que nada, a gente só pode acessar mais, né? Então, como seria, ao invés de você querer por necessidade, você escolher por mérito, porque você merece, né? E porque a sua escolha é realmente aquilo que pode criar para você, né? Então, troca o eu quero por eu escolho, né? E começa a perceber o quanto se pode criar a partir da permissão. Porque eu quero não significa que eu esteja em permissão. Tem pessoas que chegam lá para mim e que eu percebo que estão vibrando nessa questão da necessidade. E como seria você perceber que a vida não é sobre necessidade? Você não precisa de nada. Porque se você escolher, você vai criar, você vai começar a manifestar no teu campo todas as possibilidades para que esse fluxo crie e traga para você. Entendeu? Então, é muito dessa dinâmica de permissão, né? O querer não significa estar em permissão. Permissão é quando eu estou com ausência total de barreiras e ausência total de ponto de vista, e aí eu vou para um espaço que a gente chama de vulnerabilidade, que infelizmente aqui no planeta Terra, a gente aprendeu desde muito pequenininho que estar vulnerável é fraqueza. Então, a gente se vê vulnerável, a gente acha que tem alguma coisa errada.
Quando, na verdade, a vulnerabilidade é a ausência total de barreiras. E se você está vulnerável e não tem barreiras, você está na capacidade irrestrita de receber. Isso é permissão. Faz sentido para você? Eu vi que você abriu a câmera aqui, não sei se você quer abrir teu microfone. Luciane, quer falar alguma coisa? Quero sim. Obrigada aí pela contribuição, muito legal. Eu não abri antes que eu estava comendo, aí fica feio. Mas o que eu observo, assim, de forma muito transparente, né? É que essa sensação, essa escassez realmente é algo que me acompanha, e eu venho fazendo o processo e trocando barra e trabalhando isso, mas é como se algo assim muito... Eu fiz a seguinte pergunta para a Simone Milazzo: olha, eu passei 30 anos como psicóloga sendo cobrada para julgar, né? Então, a gente passar para um outro ponto é uma coisa trabalhada, né? É uma coisa que a gente tem que ir construindo. Mas, além desse julgamento, eu percebo, né, que essa coisa do receber, né, em todos os sentidos, tem sido algo bastante... menor do que eu tenho como expectativa, entende? Uhum. Então, ó... Quando você fala, né? Poxa, desculpa te interferir, mas quando você fala assim, eu decidi, e aí eu digo, o universo vai com força, né? E aí as coisas acontecem, isso eu não consigo encaixar dentro de mim. Entende? É como se você estivesse falando, e aí você está muito distante... Talvez, assim, só para você poder... eu estou lá na terceira, na quarta dimensão, você está na 13ª, na 12ª. E aí fica muito difícil de... eu quero puxar isso para mim, não estou conseguindo realizar, implementar. Eu achei muito legal quando você falou, poxa, eu estou fazendo, buscando ser contribuição, né? Não é só no foco financeiro. Sim. Mas a gente precisa ter claro que a gente está dentro de uma realidade hoje, material. E Brasil, né? A gente tanto é que o próprio Axis reconhece que a nossa condição é diferenciada, que a gente paga 80%, né? Então ele sabe que se a nossa realidade fosse 100% igual, a gente não tinha essas diferenças. Não que não acho demérito, eu acho que é só um reconhecer, né? Um momento que a gente está. E aí eu realmente acredito no trabalho que você está fazendo, né? Eu acho legal isso. Mas, volto a dizer, é como se ele estivesse distante, entende? Como se lá... Como se você hoje estivesse falando para mim de Dubai e eu aqui em Maitai. Tipo aquela coisa, porra, isso tudo é lindo, maravilhoso, mas não é para mim. Eu não digo que não é para mim, mas eu quero, né, de novo, né? Eu quero... Eu percebo que é algo que me traz uma sensação diferenciada, mas sabe quando... Vou te dar um exemplo. Eu quero pegar e a coisa tá... Eu sei que está aqui, eu sei que é possível pegar, mas o meu movimento é esse, entende? É nesse sentido que eu tô. E aí se torna mais doído, porque você tá vendo, sabe que pode pegar e puta que pariu. Escapando da mão, entendeu? Desculpa a minha clareza. Não, eu entendi. E aí, o que eu tenho para trazer aqui, que o que me vem aqui, é aquilo que eu falei anteriormente, né? Da incongruência, porque existe aí uma Luciane que quer, né? Então, quando você traz aqui eu quero, você quer ter aquilo para você, mas não se sente capaz para. Isso é incongruente e é por isso que não atualiza.
né? Tem uma coisa danada de foda chamada inteligência artificial, né? Então, o que é a inteligência artificial? Ela se manifesta em toda vez que você fala mas, porque, né? Então, toda vez que a gente faz lá, vírgulazinha, e eu faço mas, pronto, você invalidou tudo que tem ali e a inteligência artificial vem para justificar aquilo que você não realiza, né? Isso é um implante. Isso é um implante de extrator. Isso é uma coisa que foi ali implantada e que está na gente, e que quando a gente faz as barras na banda de implantes, a gente começa a, de alguma maneira, liberar aquilo, né? Então, o que hoje impede as pessoas de atualizarem, isso foi o que eu mais falei no ano de 2019, é a incongruência energética. E eu vou falar isso porque, assim, eu era uma pessoa, por mais que eu tivesse um grau de consciência sendo trabalhada, porque é o que eu falo, consciência é músculo. Enquanto você está trabalhando, ela desenvolve. Quando você para de trabalhar, ela atrofia. Então, se amanhã ou depois eu parar de trabalhar com a consciência, muito provavelmente ela vai atrofiar. Então, não é que um é melhor do que o outro. A gente trabalha a consciência. Então, mesmo trabalhando a consciência, eu vivia falando, principalmente o ano passado, que eu saí da agência e tal, eu estava só com o desenvolvimento humano, com mais tempo para mim, sem chefe, sem nada. Falei, bom, agora é hora de ter um relacionamento, um criacionamento, vamos chamar assim, né? Porque o relacionamento tem uma separação aí. Eu quero uma relação de comunhão, alguém para ter comunhão. E aí eu conheci alguém, quando a pessoa falava para mim, você vai ficar trabalhando até mais tarde hoje, eu ficava puta e já mandava a merda. Né? Então, zero tolerância. Até que eu tive uma amiga que falou, Catiane, posso falar uma coisa? Você fala que você quer um relacionamento, mas o que é um relacionamento para você? E aí, quando ela me fez essa pergunta, eu me dei conta de que relacionamento para mim, naquele momento, era um problema. Era alguém para limitar a minha capacidade de fazer uma transição de carreira com 50 anos de idade e com sucesso. Então, ao mesmo tempo que eu dizia que eu queria um relacionamento, o relacionamento para mim não tinha espaço, porque eu não dava espaço para ter um relacionamento na minha vida, era um problema. Olha que puta incongruência energética. Você acha que dentro dessa composição eu iria encontrar alguém para viver a comunhão? É isso que eu estou te falando da incongruência energética. Porque a gente fala que a gente quer alguma coisa, mas a gente não tem energia e não tem ressonância entre a nossa energia e as nossas ações com aquilo que a gente está falando que a gente quer. E aí não tem como atualizar. Isso ficou claro, assim, parece que o tampo da minha cabeça vai sair. Tá. Vamos dizer assim, cognitivamente, o que você falou para mim é cristalino. Porém, eu não estou conseguindo sair da mente, né? Porém, já é a inteligência artificial com que você está trabalhando. Você não consegue sair da mente porque você está vivendo a inteligência artificial. Porque o porém é isso. Então, você tem toda essa consciência. Porém, eu não consigo. Porque, assim, você já definiu em algum lugar que isso é muito para você. E dá um tempo para você. Eu não quero que você transforme e mude isso aqui agora, mas dá um tempo para você receber e faça a pergunta. O que cria mais para mim agora? Ponto. Tira o que tem que ser, porque o que tem que ser para mim não é o que tem que ser para Simone, não é o que tem que ser para você. Né? O que cria mais para mim agora? E aí você vai identificar, porque a consciência traz. Se você ficar na pergunta, a consciência traz o que vai criar mais para você agora. Então, talvez não seja um passo de 2 metros, mas talvez seja um passo de 300, sei lá, um pouco maior, um pouco menor, mas é aquilo que cria mais para você agora, que é o que vai te dar um impulso para chegar mais adiante, para que você possa reconhecer em você. Porque é como o que o Dan fala, o que a gente reconhece, cresce. E o que a gente resiste, persiste. E quando eu reconheço a potência que eu posso ser e a capacidade daquilo que eu posso criar, dentro da minha condição agora de presença, eu crio energia para o próximo passo. E eu crio energia para o próximo passo e assim eu vou tendo o reconhecimento que me leva adiante.
E às vezes é um tempo que a gente precisa para sair do espaço que a gente está e chegar para o outro. Mas a gente precisa começar a entender qual é a nossa postura em relação às questões que se apresentam no mundo para a gente. Né? Então, eu não tenho que querer, eu tenho que escolher. E isso é só uma questão de escolha. E aí eu vou mais além ainda, porque tem pessoas que, não, mas eu tô triste, porque as coisas para mim são difíceis, e porque eu tô sem dinheiro, e eu não consigo atualizar possibilidades maiores. Mas assim, o que de fato você está escolhendo para o teu agora? Né? Então, assim, muitas vezes a gente está trabalhando com definições e não com escolhas, e a gente acha que a gente está fazendo a mesma coisa. E como é que a gente sabe a diferença? Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Então, eu estou morrendo de sede. E aí, eu acabei de decidir que eu vou tomar uma Coca-Cola. E aí, eu posso falar para você, eu estou morrendo de sede. Então, eu escolho hidratar o meu corpo. Você percebe a diferença que isso tem? A decisão, ela te coloca numa limitação de falta de opção. Então, eu estou definindo que eu vou tomar uma Coca-Cola porque eu estou com sede. Agora, eu posso estar com a mesma sede e escolher hidratar o meu corpo. E qual é a possibilidade que eu crio com isso? Uhum. É isso que a gente faz o tempo inteiro na vida. Então, a gente está vivendo, sim, uma realidade, que é a realidade que a gente compra aqui, nessa realidade de terceira dimensão, a partir dos julgamentos e conclusões que a gente faz, a partir dos pontos de referência que a gente tem. E se os pontos de referência que você tem, eles são absolutamente tangíveis para que você só fique no lugar onde você está, como seria? Destruir, descriar todos os pontos de referência e ficar só com a pergunta do que cria mais para você, tendo a consciência de que fodam-se os pontos de referência. Os pontos de referência que eu quero dizer é a educação que você teve, o colégio que você estudou, né? A interferência dos seus pais na sua vida, o que a sociedade traz para você como sendo ideal, ou claro, ou justo, ou real. É simplesmente fazendo a pergunta, o que cria mais para mim? E foda-se o que as pessoas acham. Mas é abrir espaço para que você possa acessar e emergir o que de fato cria mais para você. E aí o que a gente precisa ter nisso? Coragem. Tem que ter coragem. Coragem a gente precisa ter. Tem razão, tem razão. Né? Uhum, tem razão. Coragem que eu digo, porque para você ser você, você tem que ter coragem, porque o julgamento vai vir. Né? Toda vez que você estiver sendo você, vai ter um filho da puta enchendo o teu saco, querendo te dizer que não está certo, ou te fazer de errado por alguma questão, simplesmente porque você está sendo você. E aí você tem que entender que o julgamento fala sobre o outro, não é sobre você. O julgamento fala sobre quem tem, sobre quem faz. E é por isso que eu acho que a gente tem que ter coragem. O primeiro passo é a coragem, entendeu? Mas é entender realmente o que cria mais para você e ter a consciência de que nada te acontece. Tudo você manifesta. Não existe alguma coisa que esteja te acontecendo. Você está manifestando. Aí você vai falar, mas eu estou doente, você acha que eu estou criando, eu tenho consciência, eu quero criar a doença? Não, mas você está manifestando no teu campo o que cria a doença e o que traz a doença para você. Então, você não está criando, muitas vezes, diretamente a doença, mas você está manifestando a energia que cria a doença na sua vida. E isso é com tudo, tá? E aí, assim, é papo que a gente vai poder desdobrar a noite inteira aqui, né? Mas eu acho que, assim, o que é importante para você perceber agora, Luciane, é assim, o que eu estou manifestando no meu campo que não me permite mudar, né? Então, de novo, a melhor forma de você chegar e sair do espaço que você está aí para outro é ficar nas perguntas. São só as perguntas que podem abrir um espectro de possibilidade para você perceber e acessar mais coisas a respeito de você mesma, entendeu? E usa as ferramentas todas que estão aí. E tenha consciência de que se está refém do quase e se não está atualizando, é porque tem incongruência. E aí busca para entender onde está essa incongruência. A incongruência é quando a sua fala,
A sua escolha, que está relacionada ao que você emana, não corresponde à energia que você está manifestando. O resultado. Exato. E aí é onde tem a incongruência. E é essa pergunta que você tem que se fazer. Porque aí você elimina a incongruência e você passa a atualizar as coisas. Entendi. Ok. Tá bom? Tá bom, meu anjo. Gratidão. Espero que possa ter sido contribuição. Com certeza, com certeza. Obrigada a você, Simone. Achei que esse encontro favorece para a gente ter um olhar. Eu realmente não tinha entendido que é possível fazer o maestro antes do CF. Você traz um olhar bem legal, assim. Não que precise se construir alguma coisa, mas o entendimento acho que dá para a gente Bom, eu fico mais confortável com a gente, né? Talvez pela inteligência artificial, vou ter que dar a volta nela. E dá. É a hora que você perceber que você está no mais, porque, todavia, entretanto, porém, você fala, opa, peraí, tem inteligência artificial aqui. Qual é a verdade sobre isso? Qual é a verdade? O que está certo sobre isso? Só que, assim, esse processo ele é contínuo e ele é diário, né? E a gente tem que fazer. Porque é o que eu falo, só não funcionam os processos para quem não faz. Quem faz vai mudar. E às vezes você vai repetir algumas vezes, porque tem coisas que o corpo precisa da repetição mesmo para acessar, mas não desista, porque você pode, você vai chegar lá. Eu fiquei bastante assim, alerta com esse tema, quando eu percebi que fazer o S com o Dan, para mim não fez diferença nenhuma. É mesmo? Você fez o ESC e não acessou nada com ele? Entendi. Sério, né? Não é sério. Isso não está relacionado, não é nenhum problema que você tenha. Você só não se abriu para receber essa energia e essa possibilidade, é só isso. Pois é, amada, mas pensa bem, você está dentro de uma caminhada, fazendo curso, estudando, convivendo, trocando, e você quando chega naquele momento especial, puta que pariu. Mas o que você criou de projeção e expectativa em relação a isso, que não foi, que seja lá o que for, não foi suficiente para aplacar essa projeção imensa que você criou a partir disso? Porque tem projeção e expectativa aí, obviamente tem. Né? Então, o que você criou? Né? Tem pessoas que fazem uma sessão de maestro e que transformam a vida inteira. Tem gente que termina uma sessão de maestro, olha para mim e fala, nossa, era isso? Foi isso assim é que eu acabei. Não, aí eu olhei. Sobre mim ou sobre a pessoa? Eu olho para a pessoa e falo, era isso que você conseguiu acessar, o que eu posso fazer? O Dan em pé do meu lado, eu olhei pra cara dele e falei, Jesus, o que é isso? Não acredito. Eu fiquei impactada, eu falei, puta que pariu, credo. Voltei assim, decepcionada. Mas porque provavelmente você tinha uma projeção e expectativa de que aquilo iria mudar a sua vida. E não tem alguém que vá mudar a sua vida. Só você pode mudar a sua vida. Só você pode mudar a sua vida. E você pode ter ferramentas para chegar aí, né? As ferramentas são atalhos para que a gente consiga chegar. Mas não é o outro que vai exercer para você isso. É você que tem que chegar nesse espaço. E você começou a usar os processos com você mesmo há quanto tempo? Em que ano que você começou? Que você falou? Em 2016. Em 2016. Porque não tinha muita gente para trocar, né? Nada, não tinha trocas de barras, não tinha nada disso. E aí eu consegui, através das barras, ser reinserida no mercado depois de 3 anos fora, no mercado publicitário, depois de um AVC e de sequelas que eu fiquei. E aí eu voltei para o mercado e aí eu não tinha com quem trocar, enfim. E aí eu comecei a fazer processos verbais. Eu fazia processos verbais e eu já mudava tudo que estava na minha volta com processos verbais. Eu fiquei 1 ano, mais ou menos, fazendo processos verbais e percebendo a potência dessa ferramenta. Aí foi quando eu comecei a atender e tinha muitos atendimentos, isso criava muito para mim, nem eu acreditava como as pessoas podiam me procurar
para atendimento, e aí eu fui ampliando isso, aí fiz um curso de corpo, de 3 dias de corpos, aí eu falei, quer saber, agora eu vou ser facilitadora, aí virei facilitadora e aí a coisa começou a andar. Mas assim, durante um ano eu fiquei fazendo processos verbais e eu transformei tudo na minha vida. Eu devia 150 mil reais para o Banco Itaú Personalité. Essa dívida eu paguei em 13 mil, eu negociei, nem sei como, eu paguei 13 mil reais dos 150 que eu devia com o Banco Itaú. Ninguém entende como eu consegui fazer isso. E foi fazendo processo verbal, porque eu não tinha curso avançado, tinha o fundamento, né? E depois, com o tempo, eu fiz o 3 dias de corpos com Harris, que foi um grande presente, e ali eu aprendi a criar mesmo. Ali o Harris me trouxe uma contribuição de criação. E de criar, que muito do que as pessoas não atualizam que eu vejo é isso, né? Então, assim, você cria para pessoas ou você cria para o mundo? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Enquanto eu criei para pessoas, eu tinha ganhos bem medíocres. Quando eu comecei a criar para o mundo, eu comecei a ganhar dinheiro. Então, assim, você cria para 300 anos ou você cria para pagar as contas do mês que vem? Uhum. Enquanto eu criava para pagar as contas do mês que vem, eu ganhava a grana do aluguel lá da minha sala, do condomínio, do meu prédio. Quando eu passei a criar para 300 anos para mudar o mundo, eu passei a ganhar dinheiro. Entendi. Então é isso. O que a gente está escolhendo de verdade? O que você está escolhendo no ápice da sua consciência para o mundo? Né? Uhum. E aí, por que não atualiza? Porque não tem congruência. E porque muitas vezes não tem um trabalho que possa, como você falou, eu achei lindo você falar que você fez o maestro primeiro porque era contribuição. Eu não sou a Madre Teresa de Calcutá. Eu gosto de dinheiro e eu quero ganhar muito mais dinheiro do que eu ganho hoje. Eu gosto de viajar, eu gosto de comer bem, eu gosto de tomar vinho caro, eu gosto de bolsa da Gucci, entendeu? Eu gosto de bolsa da Chanel. E é dinheiro que compra isso. E tá tudo bem. E eu quero ter dinheiro para ter tudo isso e para viajar cada vez mais. Então, eu não sou a Madre Teresa de Calcutá. Mas, para mim, a contribuição vem antes e vai sempre vir antes. Então, a minha escolha do maestro foi uma escolha da consciência. E eu sabia que tinha alguma coisa muito grande que não estava relacionada a dinheiro, mas estava relacionada a uma possibilidade maior para o reino de nós. E hoje eu crio com o maestro muito, né? O maestro traz um potencial para a minha vida que hoje eu entendo que tinha por trás disso. Não só com o maestro, mas toda a consciência que o maestro trouxe para mim. Inclusive de acessar outras ferramentas que até são além do Axis, não são do Axis, são outras ferramentas que trabalham a mesma energia vibracional e que enriqueceram a minha vida do ponto de vista de amorosidade, de nutrição, de dinheiro, de criação e de possibilidades. Então, muitas vezes você faz uma escolha que ela vai te abrir caminho para outras esferas que são muito maiores, né? E isso está dentro dessa capacidade de escolha, daquilo que cria para o reino de nós. Eu sempre trabalhei para criar para o reino de nós. E eu sempre soube que à medida em que eu estou criando para o reino de nós, pensando numa ação de futuro para daqui 300 anos, eu já estou criando a possibilidade que é muito além do que qualquer nível financeiro que eu pudesse criar poderia exponencializar. E é o que vem, porque vem, acaba vindo. De outras formas, entendeu? Mas eu tenho um compromisso de criar para daqui 10 anos, para daqui 20 anos, para daqui 30 anos. Então, assim, eu estou no Axis e tenho outras ferramentas que hoje eu trabalho também, mas eu tenho um olhar para o que criar. Então, a Simone era voluntária de um projeto que eu tinha de ação no futuro de Axis, que a gente corria barras em orfanatos. Porque eu falei, o que eu quero fazer? Eu quero mudar o mundo. Então, eu quero pegar uma criança que hoje tem a dor do abandono e que vive todo tipo de abuso, né? Emocional, sexual, abandono, violência, e poder levar para ela uma possibilidade que é muito maior do que essa. Então, eu acreditei nesse projeto, eu criei esse projeto e eu aprovei isso com o Axis e eu coloquei nos meus canais e consegui, né, angariar 22 voluntários incríveis que fizeram esse projeto com amor, durante 3 meses e fazendo milagres
que a gente podia ver e mensurar todos os dias. Então, assim, eu gosto de dinheiro? Gosto. Eu trabalho remunerada? Sim. Mas eu também acredito naquilo que a gente pode fazer para o reino de nós, sem nenhuma remuneração financeira. Porque isso é criar para daqui 10 anos, isso é criar para daqui 30 anos. Porque essa criança que a gente está trabalhando hoje aqui pode ser o nosso estadista de amanhã. E a gente está tirando essa criança que pode amanhã estar na rua para que ela possa ser uma contribuição para o mundo. Eu acredito nisso. Mas as pessoas falam, mas é muito poliana. Foda as pessoas e o julgamento das pessoas achem. Eu acredito nisso e eu vou trabalhar para isso, né? E isso faz parte. Então, eu não tenho só esse trabalho, tenho outros e também conto com trabalhos que são remunerados e muito bem remunerados, porque eu reconheço a importância do dinheiro, né? Que mais, gente? Mais coisas temos aí? Uau, 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 né? Tem mais uma pergunta aqui do Danton. Ele disse que está precisando fazer uma saída pela esquerda em uma pessoa terminal, que está se preparando, limpando. Ele falou assim: eu estou me preparando, limpando o meu corpo, correto? Alguma dieta, hidratação, meditação indicada para preparar minha energia para algo tão definitivo? Quantos dias de limpeza? O Danton, não tem uma necessidade de você... Óbvio que quanto mais limpo você tiver, né, que eu digo assim, do ponto de vista de toxinas, né, e isso pode estar relacionado à bebida, a coisas assim, quanto mais inteiro e presente você tiver, mais potente vai ser o seu trabalho e mais condições você vai ter de ser uma contribuição para essa pessoa. Mas não é mandatório que você tenha que fazer uma dieta rígida para que você possa ser uma contribuição para alguém, né? Você vai usar as ferramentas que você tem e você vai perguntar para esse corpo o que esse corpo deseja e requer. Então, se você tem uma pessoa que está ali num estado, como você diz, terminal, e que não existe uma possibilidade de cura para a reintegração dessa pessoa em termos de saúde, você pode estar fazendo processos que permitam que ela tenha mais qualidade de vida, que traga mais qualidade de vida nesse processo. E só você fazer isso já vai ser uma bela contribuição daquilo que você pode ser para o mundo dessa pessoa, né? Mas faça perguntas. Porque às vezes a gente tende a fazer alguns diagnósticos que não são diagnósticos, nesse caso são prognósticos, né? Que a gente vê a pessoa numa condição e aí você vira e fala, tá, então eu acho que ela tem esse problema aqui, então eu vou entrar com esse processo aqui, mas é o teu acho, né? É aquilo que você pensa, é aquilo que você acha. Então, a orientação sempre é entrar em conexão com esse corpo, colocar ele no teu sistema ali, no teu campo, e fazer a pergunta para o corpo, como é que você pode ser essa contribuição? Né? E dentre os processos que você tem, que eu sei que você tem vários, porque vários mesmo você já fez comigo, então eu acho que você tem aí um pupurri grande de possibilidades do que você pode oferecer, né? E quando a gente fala em trazer conforto e qualidade de vida, de uma energia que seja amorosa, o facelift pode ser uma baita contribuição nesse sentido, né? Porque os corpos gostam de ser tocados e o facelift te dá a possibilidade dessa regeneração celular a partir de 29 frequências incríveis, né? Que dentre elas tem muitos processos corporais e que podem trazer realmente bastante alívio para essa pessoa. É isso. Temos mais alguma pergunta? Acho que não. Eu não posso mais nenhuma. falar? Pode. Quem está falando? Eu sou a Ana de Pelotas. Oiê! Tudo bom? Tudo certo. E você? Tudo. Eu cheguei um pouquinho mais tarde, né? Mas consegui pegar várias coisas. Eu só gostaria que tu voltasse só um ponto para não se estender muito, quando a gente emperra um pouco na questão de criar e não acha que está criando, mas não está criando. E ali eu vi que tu falou uma frase para a Luciana que para mim pegou como uma chavezinha, só que eu acho que vou ter que voltar um pouquinho. Quando tu falou que a pessoa pode fazer as perguntas para que ela saia daquele looping do não criar. Que está deixando, no meu caso, né, me deixando sem acesso às perguntas
mais adequadas para sair da mesmice? Tá. A gente tem um espectro enorme de perguntas, né? Uma classe que eu acho que é muito bacana é a classe da noite dos enunciados aclaradores. Ensinar vocês a fazer processos verbais. O que acontece? Como eu falei aqui, eu transformei a minha vida, num primeiro momento, com processos verbais. Os processos verbais são absolutamente potentes, né? Então, o enunciado, o processo verbal que traz o enunciado, ele tem uma estrutura, né? Que você traz aquilo que você quer limpar, depois você vem com um enunciado aclarador, que nem é o caso aqui, porque a gente está num Zoom aberto e a gente não traz a ferramenta em conteúdos assim abertos. É uma solicitação até do próprio Axis. Mas assim, pergunta é uma ferramenta básica. A pergunta, ela é a base da plataforma do Axis, né? Tudo é pergunta. Tanto que quando a gente está em cursos avançados, que a gente vai lá para o microfone e faz uma pergunta para eles, muitas vezes a resposta é pergunta. Eles respondem assim, o que eu tenho que fazer para? Pergunta, né? Porque o quanto realmente a gente está disposto a perguntar, a gente quer logo responder, porque a mente lógica tem que comandar o show, né? Então, a pergunta é simples. Então, nesse caso, quando a gente está falando de criação efetiva, é a pergunta que eu falei aqui desde o início. O que cria mais para mim? Né? Porque, assim, o que cria mais para você... E outra coisa, tem coisas que estão ali só no seu campo e que estão disponíveis só para você. Sempre existe uma energia gerativa ou generativa, como vocês preferirem chamar, que está ali disponível para você e que só você pode acessar. E o quanto realmente de vocês acessam essa possibilidade para acessar aquilo que está só no seu campo e que só você pode fazer. Porque a gente tem aquela ideia errônea, né, de falar, eu vou lidar com aquilo que se apresenta para mim. Eu vou lidar com aquilo que está ali presente que eu posso acessar. Mas e aquela energia gerativa que está ali à disposição e que você ainda não acessou porque você não a reconheceu? Ela está ali. Então, uma pergunta que eu faço muito é: o que eu posso criar aqui que só está disponível para mim e que só eu posso criar e que ninguém mais pode? E aí eu fico ali, né, vibrando nessa pergunta para que a consciência me traga. E eu criei várias coisas com essa pergunta. A Jornada Xamânica foi uma delas. A Jornada Xamânica é um projeto que eu tenho, que agora virou um e-book, e que, assim, nunca foi a pretensão de virar um e-book. Ele acabou virando um e-book porque foi um sucesso tão grande, um grupo físico que eu tenho. Eu não tinha como receber mais do que 15 pessoas no meu espaço, e muitas pessoas pediam, e acabou virando um projeto que hoje é um e-book que as pessoas podem comprar. Virou um produto, mas ele não nasceu como um produto, nasceu como uma contribuição a uma possibilidade de ser um grupo de estudos, porque na ocasião eu queria fazer um grupo de estudos com Axis, com leitura de livro. Eu queria fazer um clube do livro. E aí o Axis falou, você não pode fazer porque você não é CF. Aí eu falei, bom, tudo bem, então eu não vou fazer do Axis, mas eu vou fazer de alguma outra coisa, porque eu estou na disposição de ser contribuição para mulheres, onde eu possa trabalhar o empoderamento feminino. O que eu posso criar, então, que só está no meu campo, que só é possível para mim nesse momento? E aí veio a Jornada Xamânica, porque eu sou uma iniciada do xamanismo já há mais de 4 anos, e é uma ferramenta que estava engavetada. E aí eu falei, uau, é isso, eu quero então trabalhar o empoderamento feminino com essas mulheres. E aí eu criei a Jornada Xamânica. E a Jornada Xamânica, ela surgiu dessa pergunta. O que eu recebi um não, uma porta se fechou, e eu não me resignei a ficar puta e nem julgar isso. Que eu podia ter ficado puta da cara, podia ter falado, que bosta, quanta forma isso... Não, tá bom, eu não posso fazer um clube do livro porque eu não sou CF, tá bom, eu não sou CF, eu não escolhi ser CF ainda, então eu não posso fazer. Mas eu posso fazer de qualquer outra coisa que não seja do Axis. E aí eu comecei a perguntar, o que eu posso ser, fazer e criar aqui que só está disponível para mim? E veio a Jornada Xamânica. E é um sucesso, está indo para o 2º ano. A Simone, inclusive, é integrante dessa jornada. Então, assim, eu poderia ter fechado essa porta, ficado puta da vida e não ter criado nada. Mas eu não encarei o não como uma resposta, porque não existe não na minha vida. Eu não aceito não como resposta, né? E aí, então, eu perguntei, o que então eu posso criar?
que só está no meu campo e só eu posso fazer agora. E eu criei a jornada. Então, o processo de criação, ele está dentro dessa composição, gente, da gente realmente não desistir. E da gente entender que existe sim ali uma energia disponível que só a gente pode acessar. E perguntar por ela. Tem a energia que está para todos, tem a energia que está para poucos e tem a energia que está para mim. E eu vou acessar a energia que está para mim. E se ela não existe, eu vou começar a reconhecer que alguma coisa nela existe para que eu possa criá-la. E esse é o processo de criação. E isso mudou para mim quando o Haris fez essa pergunta. Você cria para semana que vem? Você cria para o mês que vem? Ou você cria para daqui 10 mil anos? E aí eu falei, eu vou criar para daqui 10 mil anos, porque é muito pouco para mim criar para pagar as contas do mês que vem. E aí eu comecei a perguntar, o que tem realmente de possibilidades aqui para mim que eu possa criar para daqui 10 mil anos? Ótimas perguntas. Entendeu? Então é essa questão, o quanto você estimula o teu campo para que o fluxo trabalhe para você? Essa é uma outra pergunta. O quanto eu estou estimulando? Você, quando tu falou da energia, né? Também a gente pode, eu posso não estar acessando a energia criativa, né? Então criar músculo para ela também, a minha energia criativa. Sim. E existem formas de você ativar essa energia criativa, entendeu? A Sectionist é uma energia que desbloqueia qualquer dificuldade de criação na sua vida. Se você está com a sua energia da Sectionist bloqueada, você vai ter muita dificuldade de criar. Isso não tem a ver com estar transando ou não estar transando. Sim. Isso tem a ver com simplesmente estar com o teu potencial criativo ativado. Isso tem a ver com a sua capacidade de receber, tem a ver com a sua permissão para receber, a sua capacidade de ser, saber e receber, né? Que tem a ver com essa energia nutritiva, criativa, que tem a ver com a Sectionist também. Perfeito. Vou ficar atenta a isso, porque se for o caso, vamos fazer um workshop de novo. Já farei novamente. Mas fica nessa pergunta, fica uma semana perguntando, o que cria mais para mim? Que nem um papagaio louco mesmo. O que cria mais para mim? Até a hora que vai vir. O que cria mais para você nesse momento da sua vida? Porque vem e vem. Olha essa criação dessa menina Simone Correia, gente. Ela tem a ideia de fazer um pop, que eu acho que é maravilhoso, porque é uma puta contribuição de acessibilidade para as pessoas, de uma classe dessa, que é uma classe avançada, que normalmente acontece, são classes internacionais. O pop é uma puta de uma possibilidade incrível. E ela trazer pessoas para falar sobre isso, que puta contribuição isso é para vocês. É muito maior essa contribuição ela está muito mais relacionada ao reino de nós do que ao interesse de vender pops ou de trazer pessoas para o pop, porque olha o que a gente está gerando com essa live. A gente já saiu do assunto do pop, a gente está criando outras coisas, e é isso que cria para o reino de nós, né? Essa é a grande possibilidade. Né, de poder trazer pessoas que têm essa vivência, que já vivenciaram isso, para poder trazer um pouquinho mais desse mundo para vocês e empoderar vocês no sentido de que todos vocês podem, né? Você vai falar, ai, Catiane, você tinha dinheiro quando você fez essas escolhas? Não, eu não tinha um puto. Não tinha dinheiro. Eu simplesmente escolhi e aí o dinheiro veio. Às vezes com alguma facilidade, algumas com dificuldade, e eu já precisei até pedir linha de crédito no banco para poder pagar curso. Já fiz isso. Se eu falar que eu não fiz isso, estaria mentindo. Né? Já fiz isso, quando eu tive que fazer, né, vários 3 dias de corpus para cumprir pré-requisitos, e eu não estava, aí o meu venceu, eu tinha uma classe que estava vencida 20 dias, e eu tive que fazer outra, eu não tinha grana. O que eu fiz? Pedi linha de crédito, pedi empréstimo no banco, e fiz a classe. Só que aquilo criou tanto para mim que eu paguei o empréstimo e ainda fiquei com grana depois. Por quê? Porque não está calcado no dinheiro. A escolha é a escolha. Né? Quando você escolhe com congruência, o universo cria para você e te devolve. Então, escolhas grandes trazem contribuições grandes. Escolhas medíocres trazem escolhas medíocres. Escolhas pequenas trazem contribuições pequenas. E isso é muito proporcional. Porque pelo menos foi isso que eu vivenciei até agora. Então, faça escolhas grandes, se você tiver uma devolutiva grande para você.
Porque tem gente que é miserável, tem gente que está ali achando que tem que ganhar tudo, que tem que receber, que tem que ganhar. E aí, quando tem que fazer uma escolha que envolve mais coisas, recua. E como é que quer receber? Né? Então, isso também é uma pergunta a se fazer. O que eu estou escolhendo a partir daquilo que eu estou criando? Quais são as escolhas que eu estou fazendo para estar criando isso que eu estou criando? Né? Quem sabe é hora de escolher maior, né? E não estou falando maior só do ponto de vista de dinheiro, eu estou falando maior do ponto de vista daquilo que realmente cria mais para mim. Né? Porque a gente tem essa convenção, ou de seguir o caminho que o outro seguiu, ou de fazer aquilo que você sabe que o outro se deu bem, então para você vai dar certo. Como seria eu ir para o caminho inverso e aí entender que talvez aquilo vai criar muito mais para mim do que criou para qualquer outra pessoa? Né? Então, isso começa a trazer um pouquinho de corpo e de musculatura no sentido das escolhas que verdadeiramente podem criar mais para vocês, entendeu? Tem que sair do lugar do eu não mereço, ou então eu não consigo, ou eu não vou achar, porque se você definiu isso, você já decretou e é isso que vai acontecer mesmo. Perfeito, não, ótimas dicas mesmo, viu? Gratidão, gratidão. Então eu e a minha baby canina aqui te escutando. Legal, te escutando. Bacana. Obrigada pela sua pergunta. É muito legal quando vocês interagem, porque vocês criam muito mais energia para o grupo, né? E isso fica muito bacana. Isso tudo está valendo por uma classe, hein? Somos privilegiados. Pois é. Eu vi que tinha uma pergunta, alguém estava falando de saída pela esquerda do cenário. Você chegou Era a... aquela que você respondeu do processo, do Danton. Ah, do Danton, tá. Ele estava falando da saída pela esquerda, tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque está tudo muito incrível, né? E sabe que isso tudo de criar o pop e criar esses zooms aqui é tudo porque eu tenho finiquito, né? E eu não consigo ficar sozinha. E aí, para que fazer sozinha, né? E às vezes eu acho que é muito chato ficar sozinha. Então o pop é porque também eu quero alguém junto comigo, né? E os Zooms eu poderia te chamar para um suco, um café, e a gente poderia conversar, mas seria tudo isso? Teria toda essa grandiosidade aqui, né? Teria outra grandiosidade também, mas acho que é disso, né? Estão caindo algumas fichas aqui para mim, até para eu reconhecer das escolhas que eu estou fazendo, do que eu estou criando, porque isso é pensar o reino de nós, né? E aí sai do teórico e sair da teoria e ir para a prática, fica tudo muito maior, né? E a palavra contribuição, que é tão dita em Axis, a gente começa a perceber o que realmente ela significa, né? Então, eu estou muito grata por toda essa conversa aqui, gente. E eu fiquei muito feliz também com o teu convite, porque assim, eu acho que isso cria para o reino de nós, sabe, sim? Eu acho que assim, é trazer conteúdo para as pessoas, né? Porque não adianta nada você ter um conteúdo e você sentar em cima dele e você não repassar, não expandir, ou então tá linkada a colocar isso tudo só numa classe que você fizer, das pessoas que estão pagando por isso. Eu acho que o conteúdo está aí, eu acho que a contribuição está aí para ser disseminada e para ser levada cada vez mais para as pessoas. Então eu fiquei super feliz do teu convite, aceitei de imediato. Eu estou num momento da minha vida que eu escolho muito hoje com as pessoas com quem eu vou compartilhar. E não é todo mundo que hoje realmente me encantam com seus convites. Eu não faço tudo que eu sou convidada, porque para mim tem que ter esse cunho do reino de nós. Tem que ter a contribuição. A contribuição vem e ela traz junto com toda a prosperidade e toda a glória. E ela tem que vir antes, e aí o dinheiro vem. E vem mesmo, e vem em abundância. Porque sempre que a gente cria para o reino de nós, a gente colapsa a onda, né? É quando a gente, de fato, faz o 10, né? Que é você transformar a partícula de fóton em onda. Você faz com que aquilo reverbere e com que aquilo mude o mundo das pessoas. Porque às vezes você fala uma frase que expandiu e abriu, e traz uma consciência maior, e com aquilo a pessoa consegue sair do espaço que ela está e ir para um muito maior. Eu acho que são iniciativas como essa que você teve que conseguem fazer isso e levar mais para as pessoas. Então, conte comigo sempre que você tiver
ideias como essa. Eu estou muito honrada, já estava logo que você aceitou. Estou honrada por todo esse bate-papo e agora ainda mais por saber que você não está aceitando qualquer convite, né? Então, isso, nossa, gratidão, gratidão, gratidão. E de todo mundo que está aqui vendo tudo isso, quem vai ver depois também no YouTube, né? Porque realmente, gente, tudo que a gente ouviu aqui da Catiane, olha, é digno de uma classe nível master. Assim. Ai, obrigada. E eu acho que isso é só essa coisa da experiência mesmo, sabe? Da gente estar de corpo inteiro. E aí, para a gente encerrar aqui, eu queria só falar isso para vocês. Estejam presentes naquilo que vocês estão fazendo, né? Porque a gente vê muito essa coisa da incongruência, das pessoas falarem uma coisa no discurso e agirem de outra forma, né? Então, quando vocês se verem não atualizando ou em situações que não permitem realmente que aquilo que vocês são em essência possa ir para o mundo, olha para isso e vê o que está em desacordo, vê onde está a incongruência, corrija essa rota. Porque a hora que você tiver incongruência, né, e a sua energia for realmente aquilo que tem a ver, né, que está em sincronia com a sua escolha, você vai atualizar. E aí você reconhece isso e isso cria energia para mais. E você reconhece e cria energia para mais. E aí, quando você entra nesse fluxo, o fluxo começa a criar para você. E aí você não precisa fazer nada, você só vai surfar nessa onda, né? E vocês podem, né? E eu acho que o grande momento disso é a tal congruência. Então, é achar esse espaço. E ele existe e ele está aí disponível para vocês acessarem. Tá bom, meus amores? Que delícia! Então vamos surfar nessa onda, né? Vamos surfar nessa onda, tá bom? E a gente se encontra aí, por aí. Obrigada, muito obrigada. Beijo, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui também. Tchau, tchau. Tchau.